Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula direta. Nesta edição, vamos abordar uma das matérias mais estudadas da atualidade, o marketing. Através dele, se consegue criar, transmitir e manter a imagem de uma empresa ou até mesmo de uma pessoa. O corretor de imóveis é um profissional que lida diariamente com a manutenção de sua reputação. É uma pessoa em que o cliente tem de confiar. Para debater esse tema importante, recebemos no programa de hoje o especialista em marketing e vendas, o professor Fábio Neme. Obrigado pela presença, professor. É um prazer recebê-lo aqui na TV Cresce Rio. Para mim também é um prazer. Apenas através de uma palestra já conquistei essa oportunidade de fazer essa entrevista e trabalhando há muitos anos no segmento imobiliário, no Cresce realmente meu nome se multiplica através dessa oportunidade. Muito obrigado. Professor, como o marketing tem sido aplicado no mercado imobiliário pelos profissionais? Tem sido positivo ou é preciso entender melhor a sua importância? Bem, abordar o marketing dentro da área imobiliária, eu vou criar dois focos. O primeiro foco, que é da imobiliária, do incorporador, do construtor, que desenvolve todo o material de marketing de excelente qualidade, só que fica impossível entender a peculiaridade, a especificidade de cada público que vai ser atingido pelo corretor. Então, partindo da imobiliária, da construtora, do incorporador, a gente vê excelentes campanhas, excelentes materiais visuais, excelentes vídeos. Agora, o que eu percebo junto ao marketing do corretor é que ele precisa, em muitos casos eu vejo, às vezes, a dificuldade de usar a tecnologia. Pegar, por exemplo, uma apresentação em PDF com 70 telas e fazer daquela apresentação uma apresentação mais sucinta, direcionada para aquele cliente específico dele. Ou seja, pegar o material pronto e transformar em um material personalizado para cada frente de trabalho. E a tecnologia, ao mesmo tempo, ilude as pessoas porque fica ainda aquele auto-engano de que eu vou mandar 5.000 e-mail marketing com aquele material e vou conseguir retorno. Posso até conseguir, mas por outro lado eu estou poluindo a caixa de entrada de muitos clientes. Então, quando eu treino corretores, eu entro na área de tecnologia e ensino coisas básicas para uns e para outros não. Por isso ensino passo a passo de uma conversão de PDF para PowerPoint, como editar um vídeo de 6 minutos e separar apenas naquele vídeo o conceito, a localização e o foco que o cliente precisa para aquele produto, para que haja didaticamente um acelerador nas vendas. Senão a gente acaba passando o material inteiro e muitas vezes poluído para quem tem um foco específico. Vamos supor, um empreendimento que tenha salas comerciais e lojas. Se o cliente se define por loja, o material pode ser desmembrado e mandado apenas por loja. Agora, se o corretor manda o material inteiro para o cliente, aquela informação que importa para o cliente às vezes está diluída dentro do material. Ou seja, acaba não tendo o efeito real. E lembrando também que a gente está falando aqui apenas de uma ferramenta de marketing que é a propaganda. Vamos falar, por exemplo, do planejamento. Como o corretor hoje se planeja para enviar todas as mensagens virtuais, como o corretor hoje pode desenvolver o próprio material gráfico para personalizar o material do construtor. Então, em tudo isso aí eu oriento o corretor, desde layout até o papel que ele vai usar, a forma de impressão, cores, porque com certeza isso faz a diferença num mercado imenso como o Rio de Janeiro, onde o corretor tem que ter a chancela da imobiliária que ele trabalha, ou da house, que é a imobiliária da construtora, do incorporador, mas ao mesmo tempo ele tem que trabalhar o marketing pessoal dele no sentido de agregar valor àquele material e o cliente querer comprar com ele, porque a escolha no mercado imobiliário, a primeira do cliente, é pelo corretor. Depois ele escolhe o imóvel. E quais os principais passos que o corretor de imóveis deve seguir para que sua imagem seja bem reconhecida? Não tem como separar comportamento de dress code, ou seja, a forma de se vestir. Por exemplo, nós estamos aqui no mesmo ambiente de formas diferentes vestidos, certo? Só que aqui é um contexto onde se enquadra. Agora, imagine o corretor que usa um padrão apenas de roupa e nunca muda e não entende que às vezes o ambiente que ele vai dita a roupa que ele deve usar. Coisas básicas eu vou falar aqui, porque apesar de básicas, infelizmente, nem sempre acontecem, como por exemplo, no mínimo, uma camisa social para dentro da calça, uma calça social. Em muitas imobiliárias até um jeans é aceitável, mas não aquele jeans todo desbotado, corroído, porque esse jeans é bom para sair à noite. Então, o marketing pessoal do corretor, ele tem uma relação direta com comportamento e comportamento tem uma relação direta com a roupa que ele usa. Quando a gente sai de casa e se vê no espelho, a gente tem que ver se a gente está pronto para vender. Fazendo treinamento em diversas empresas de vendas, incluindo multinacionais, eu não posso falar nomes, mas ao mesmo tempo eu posso citar um bom exemplo, que é nada melhor que um grande espelho na entrada de uma sala de vendas, onde está escrito: você compraria de um vendedor assim?
como se fosse uma imobiliária, então, você compraria de um corretor assim? Isso não tem nas imobiliárias. E tem no espelho, escrito ao lado, cabelo, barba, camisa, calça, cinto, sapato, meia. Às vezes uma cruzada de perna faz você perder uma venda, teoricamente falando, onde você não tem ali uma meia combinando com a roupa. Uma camisa para fora da calça passa desleixo, muitas vezes, apesar de não ser a intenção do corretor. Então, hoje eu vejo muita gente jovem entrando na área imobiliária e eu percebo que as pessoas jovens têm um pouco de aversão ou um pouco assim, de dificuldade de se adequar a uma vestimenta mais formal. Mas é fundamental que ele incorpore aquilo ali no sentido dele entender que ele está adequado ao ambiente e não forçado a usar aquela roupa. Ou seja, comportamento, dress code, tudo isso aí desencadeia depois todo um processo de planejamento, prospecção e fidelização do cliente. Alguns especialistas dizem que não há ética no marketing pessoal. Você acha que estão corretos? Realmente o resultado é mais importante que a imagem? Trabalhando em diversos segmentos há 30 anos, de multinacionais, pequenas, médias, grandes empresas, onde todas para mim são grandes clientes, eu considero o seguinte, essa opinião ela deve ser mais bem definida. Onde que profissional fala isso e em relação a quê? Onde eu costumo brincar em qualquer treinamento com um jogo de palavras, o comum e o normal. Hoje em dia, por exemplo, é muito comum casar e separar. E é normal casar e ficar casado. Só que se eu perguntar para as pessoas se é normal casar e separar, a maioria diz que é normal. Então existe uma distorção na interpretação, onde em qualquer segmento, incluindo o imobiliário, com certeza existem profissionais que trabalham fora do padrão de ética. Mas eu não considero o segmento imobiliário um segmento que possa ficar na berlinda nesse sentido. O que acontece é que nós trabalhamos com produtos de valor agregado muito alto, então, obviamente, o fator do valor alto faz expor mais o corretor. Agora, eu conheço excelentes corretores e conheço corretores que realmente não querem fazer um trabalho efetivo, como em qualquer segmento que eu atuo. Então, eu não vejo um rótulo para a área imobiliária. O autoconhecimento também é importante para definir uma estratégia de marketing pessoal? Excelente pergunta, Caio, porque o corretor ou o profissional de venda, de uma maneira geral, ele desliga a empatia no sentido de que ele não vê o que o cliente precisa e quer vender o que ele acha que é necessário para ele. Ao mesmo tempo, ele não está se analisando comportamentalmente, onde a empatia é a base da venda. Então, a partir do momento que o corretor se coloca no lugar do cliente, a partir do momento que o corretor entende o produto e se entende no que diz respeito a equilíbrio emocional, né, a inteligência emocional, que é um tema que eu abordo muito dentro de neurociências, né, ele passa a ter a autogestão comportamental. Porque na área imobiliária são muitas etapas de fechamento até chegar ao fechamento efetivo da venda do imóvel. Então, nesses intervalos de contato com o cliente, às vezes uma demora de uma resposta de um cliente, um telefonema que não é atendido, deixa o corretor, às vezes, despreparado comportamentalmente e desesperado. Aí que ele começa a perder o cliente. Que ele começa a mandar e-mail, SMS, WhatsApp e perde o cliente. Então eu digo o seguinte, a velocidade de resposta do cliente não é a velocidade da sua ansiedade, então controle sua ansiedade. Então o autoconhecimento, principalmente na parte comportamental, é o maior foco. Porque a partir do momento que eu me conheço comportamentalmente, eu também consigo aprender sobre os produtos, que é outra dificuldade que as pessoas têm pela falta de foco e pela falta de autogestão comportamental. Professor, na prática, o que determina o sucesso nas vendas de um corretor de imóveis? Coincidentemente, eu falei uma palavra-chave agora há pouco, empatia. O que eu percebo é o seguinte, são muitos prêmios, são comissões duplicadas, triplicadas, carro, viagens, ou seja, isso tudo, claro que atrai o corretor para se empenhar pela venda, só que ele tem que lembrar do básico, o que o cliente precisa comprar. Então o corretor não pode ter sensação de perda quando o cliente se interessa por um produto que não dá toda essa premiação. A comissão é consequência, ou seja, empatia e inteligência emocional são as bases da venda e de qualquer técnica de venda que eu passe para os meus clientes. Inclusive, se a gente pegar métodos muito antigos, como o método AIDA de 1898, que tem empresa que ainda aplica, ele tem um sentido lógico no que diz respeito à venda, só que ele não aborda muito a parte empática, ou seja, eu vendo pelo que o cliente precisa e não pelas contas que eu tenho para pagar. As habilidades de negociação podem ser adquiridas e desenvolvidas ou o corretor pode nascer com essas características? E o que ele deve fazer para se aprimorar? Venda é comunicação, na minha opinião. Muita gente às vezes trabalha na área de direito, em outros segmentos e acha que não vende. Vende. Quem trabalha na área administrativa vende agilidade.
né? Vende empatia, vende sintonia com outros departamentos, o advogado vende informação, né? O palestrante, o treinador vende informação, ou seja, existem pessoas que têm mais facilidade para se expressar naturalmente, então já nascem com essa característica, mas todas as pessoas têm condição de se aprimorar nesse sentido. Ou seja, uns requerem mais, uns precisam de mais capacitação. Isso depende daquela pergunta que você falou, do autoconhecimento e não achar que já sabe tudo e porque vende tá bom assim. Ou seja, sempre tem que ficar melhor. E outros devem aproveitar a própria facilidade da fluência e explorar também. Ou seja, falando bem, vendendo bem, tendo técnicas ou não, todos precisam de constante capacitação. Vamos agora à participação do corretor de imóveis. Tem a seguinte pergunta: se a vida pessoal do corretor pode impactar nas suas vendas? E se é possível ou como que ele pode equilibrar a vida pessoal com a vida profissional? Essa pergunta é muito interessante porque até criar uma equação aí onde tudo se encaixe dentro do dia a dia do corretor não é simples, mas é possível. Eu conheço corretores que conseguem usar 4 pilares: foco, planejamento, família e qualidade de vida. Onde a qualidade de vida está incluída na família, mas eu estou falando de qualidade de vida no que diz respeito à saúde, onde muitas vezes os corretores abrem mão de fazer refeições na hora adequada, não fazem atividade física. Isso tudo interfere no desempenho do cérebro, do raciocínio, da velocidade e da eficácia em vendas. Família, tem corretor que chega em casa feliz porque está trabalhando numa imobiliária e tem corretor que chega em casa reclamando que está trabalhando na área imobiliária. Esse está pedindo para a família jogar ele para baixo, porque ele mesmo já está se jogando para baixo. Então, tem que levar para a família perspectiva, mostrar o quanto ele pode crescer e ganhar de forma diferenciada em relação a qualquer outro mercado investindo na área imobiliária. Para isso, tem que ter foco, porque se você trabalha, seja numa house ou seja numa imobiliária multimarcas, você tem muitos produtos para vender. Então, se você não criar foco e se planejar no que diz respeito a estudar cada produto, você vai saber cada produto superficialmente e talvez você perca a venda de todos eles, caso cada cliente se interesse por cada um deles. Ou seja, estudar produto, família, foco e qualidade de vida. São os 4 pilares que eu considero fundamentais para que o corretor tenha sucesso. Para finalizar, qual a principal dica que o senhor deixa para o corretor de imóveis que está nos assistindo nesse momento? Primeiro de tudo, se dedicar 100% à profissão. O que eu vejo hoje, depois de 5 anos treinando corretagem, né, em regiões diferentes do Brasil, é muita gente experimentando a corretagem, ou seja, dividindo a corretagem com outra frente de trabalho para ir aos poucos migrando. A maioria não consegue. Ou se dedica de corpo e alma, no início trabalha de domingo a domingo, até você se impor pelos resultados e poder criar um planejamento que você tenha qualidade de vida, como a gente falou anteriormente, e ao mesmo tempo tenha os resultados financeiros, que é o que todo corretor espera quando ingressa no segmento. Professor, muito obrigado pela presença. Tenho certeza que esse tempo foi muito importante para os profissionais do estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado a vocês também. Pessoal, fiquem ligados que mais coisas vêm por aí. É a TV Cresce Rio levando mais informação e conhecimento para o corretor de imóveis. Um grande abraço e até a próxima.